Olá, amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo aqui do Escola para Orquidófilo e eu quero convidar você a se inscrever, a também aí a compartilhar, principalmente estes vídeos riquíssimos que viram agora, começando com essa de hoje. Porque eu trouxe para ministrar um mini cursinho aqui dentro do Escola para Orquidófilo, ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Martins, o pai da micro-orquidofilia aqui no Brasil. Ele vai falar para você como você pode ter sucesso com as suas micro-orquídeas, vai falar de luminosidade, vai falar sobre padronização do cultivo, substrato. Olha, tem muita coisa, incluindo adubação e como você pode fazer para você adquirir também micro-orquídeas, ele que também já está com o orquidário à disposição. Eu peço gentilmente que você possa estar compartilhando, com as pessoas, para que a gente também possa ajudar o trabalho tanto do Roberto Martins, de difundir ainda mais o conhecimento das micro-orquídeas, assim também como para prestigiar o canal, tá certo? Então partilha aí com os teus amigos. Eu vou dar uma sumidinha, ganhei uma folguinha aí do Roberto Martins, porque ele vai ministrar aí cerca de 8 vídeos aqui no canal. Então nos próximos vídeos você vai estar vendo o Roberto Martins falar aqui no Escola para Orquidófilos. Bora pro vídeo porque tem muita coisa bacana para acontecer nesse curso. Olá, Fábio. Então a gente está aqui hoje começando aí uma série de vídeos sobre o cultivo de micro-orquídeas aqui na Escola de Orquidófilo, E a gente vai ter uma série aí de vídeos, a gente vai bater um papo muito longo aí sobre o cultivo de micro-orquídeas, E vamos começar isso fazendo uma classificação. Então primeiro vamos falar sobre classificação, não sobre classificação de plantas ainda, mas pelo menos como a gente adquirir esse conhecimento. E são 3 tópicos que a gente vai falar hoje. Sobre o conhecimento das plantas, como a gente adquirir, de que forma a gente ter esse conhecimento, como a gente conhecer o nosso ambiente e também como a gente se classifica como orquidófilo, tá? Bom, em primeiro lugar, o que eu vejo como primícia para que a gente tenha sucesso no cultivo de micro-orquídeas? Ou melhor dizendo, não só micro-orquídeas, mas orquídeas como um todo. A questão que hoje a gente tem que levar sempre em consideração é a gente ter o hábito da leitura, da gente procurar informação sobre a planta que a gente vai adquirir ou sobre aquela planta que a gente vai comprar. E de que forma que a gente pode conseguir isso? Através de revistas, através do site, através da internet, ou conversando com as pessoas que a gente está adquirindo a planta. Seja chato. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar, a gente tem vergonha de buscar esse conhecimento. Você está adquirindo uma planta, que planta que é essa? Que gênero que ele é? Que espécie que ele é? De que região que vem essa planta? Porque muitas vezes a gente adquire uma planta e a pessoa fala para você assim, essa planta ela vem do Mato Grosso. Aí você, na sua cabeça, você fala assim, poxa, ela vem do Mato Grosso, temperatura acima de 30 graus, é um local quente, e aí você vai e coloca no local quente essa planta, e essa planta morre. Só que ela vem do Mato Grosso, ela vem de uma área próximo de um rio, numa região bem úmida, e muitas vezes a temperatura externa desse ambiente está alta, mas ali ela interna, próximo do rio, com bastante umidade, às vezes tem uma diferença de 5, de 6, de 7, de 10 graus de temperatura. A quantidade de umidade que ela tem é muito alta. Então o que é importante? Quando você vai adquirir uma planta, busque informação do gênero, busque informação da espécie, busque a informação do ambiente que ela vive, porque essas são informações que vão te ajudar muito para você saber que forma que você vai plantar a sua planta, que forma que você vai cultivar essa planta. Uma outra coisa muito importante que normalmente a gente não leva em consideração, altitude. Isso é muito importante, gente. Eu moro na cidade de São Paulo. Então, a altura média da cidade de São Paulo, a altitude média de São Paulo, é em torno dos 800 metros de altitude, ok? No meu orquidário, eu não levo plantas que estejam ou que venham de ambientes de acima de 1.500 metros de altitude. Principalmente quando a gente começa a trabalhar com micro-orquídeas, existem muitas plantas, como lepantes e alguns outros gêneros,
que eles vêm de 1.600, 1.700 masdevalhas, algumas masdevalhas, quase 2.000 metros, 2.500 metros, Pterinopogon. Ele vem muitas vezes de 3.000, 3.500 metros de altitude. Essas plantas dificilmente você vai conseguir cultivar na tua casa. Então, o que eu levo como regra? O ambiente onde que eu vou cultivar. Tente evitar que ela fique acima de 700, 800, no máximo 1.000 metros de altitude que venha o ambiente dessa planta no local que você vai cultivar. Caso contrário, não, Roberto, eu quero levar. Então, uma outra coisa, você vai ter que investir na tua estrutura para receber essa planta. Não adianta você trazer e colocar no seu orquidário. Então, você tem que tomar um cuidado com isso. Então, em primeiro lugar, adquira conhecimento. Aqui, ou através de revistas, né, como a gente tem aí alguns periódicos hoje aqui em São Paulo, a gente tem a revista da OSP, é um periódico, aí, se eu não me engano, ela é trimestral, então muito fácil, tem muitas informações. Tem algumas outras revistas, a Coletânea de Orquídeas, junto com o Campassi, que a gente tem aí feito um trabalho muito forte com alguns outros amigos, Mário Rocinho, Euler e mais um punhado de gente, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, onde que a gente também fala um pouco do ambiente, da onde que vem essas plantas. E todas essas informações são fáceis, porque hoje com o celular você tem o mundo na tua mão. Então você sabendo o nome da espécie, nunca compre uma espécie sem identificação, porque quando você comprar a espécie com identificação, com o nome dela, você consegue saber facilmente da onde que essa planta vem e todas as informações sobre a espécie, tá ok? Uma outra coisa importante, então a gente já falou de adquirir o conhecimento das plantas. A outra coisa é o conhecimento sobre o seu ambiente. Então, Roberto, mas o que isso tem a ver? Quando o teu ambiente, você conhece o teu ambiente, você vai saber se o teu ambiente é um ambiente mais seco, é um ambiente mais úmido, se você tem o orquidário coberto, se o teu orquidário não é coberto, se você tem só sombrite, se você tem num corredor, ele é cimentado, você não tem brita no piso do teu orquidário, se no teu orquidário ele é terra, vamos dizer assim. Então, para você saber se o teu ambiente ele tem mais umidade, menos umidade, se ele é mais seco, se ele é muito ventilado, se ele toma sol o dia inteiro, se ele toma só sol na parte do dia, qual que é o ambiente que tem mais sol no teu orquidário, que tem menos sol, tudo isso é muito importante. Se o seu orquidário ele é alto, se ele tem um pé direito alto, porque se ele tem um pé direito alto, ele consegue ter um ambiente maior. Se o pé direito do teu orquidário é baixo, então ele tem um ambiente muito mais difícil de você estabilizar. Se o teu piso é de cimento, normalmente a umidade é menor. Se o teu piso você tem brita no fundo ou é terra, a tua umidade é maior. Então todas essas coisas são muito importantes que você conheça o teu ambiente, para que aí você saiba, seu ambiente é seco, seu ambiente é mais úmido, se ele é mais ventilado, se ele é menos ventilado, se ele consegue comportar bastante umidade ou menos umidade. Por quê? Você adquiriu conhecimento nas espécies. Então você sabe aquelas espécies que gostam de mais luz, mais umidade, menos umidade. Então você já sabe o que você vai poder ter dentro do teu orquidário. Então já facilitou metade do caminho, porque vai evitar que você mate as suas plantas. Então isso você já cortou 50% aí da tua trajetória de insucesso, vamos se dizer assim, tá ok? Então isso, preste muita atenção sobre isso. Primeiro, conhecimento sobre as plantas e conheça o teu ambiente, que isso é primordial para ter o sucesso e como você encaixar as plantas no teu ambiente. Porque, gente, é uma coisa bem interessante, não são todas as plantas que você quer que você pode ter dentro do teu orquidário. Você tem que ter as plantas que elas se adaptem ao seu ambiente. E dentro disso você tem uma vasta infinidade de plantas. Porque, para vocês terem uma ideia, até algum tempo atrás, já tínhamos ultrapassado a barreira de 25.000 espécies descritas, fora os híbridos. Então, tem muita planta que vai se adaptar ao teu ambiente.
Pode ficar tranquilo com relação a isso. Uma variedade você vai ter enorme. E o terceiro ponto, esse eu acho que é fundamental, é como nós, orquidófilos, nos classificamos. Se nós somos cultivadores de plantas ou acumuladores de plantas. Enquanto a gente estiver pensando como acumulador de planta, a gente nunca vai ser orquidófilo de planta. Nunca a gente vai ser um orquidófilo de sucesso e nunca a gente vai ter plantas de sucesso. Porque quando você acumula plantas, você vai colocando num espaço onde que você pode ter 10 plantas, você vai querer colocar 20, 30, 40 plantas. O que vai acontecer? Uma planta vai competir com a outra, uma planta vai tampar o sol da outra, então aquela que tiver um desenvolvimento vegetativo um pouco mais acelerado, vai fazer sombra para outra planta. Essa proximidade entre elas, doenças, alguns outros parasitas, vamos se colocar assim também, cochonilhas, todos esses tipos de problemas, lesmas, tudo isso, uma acaba indo muito mais fácil para outra planta. E isso o que acaba acontecendo? O teu orquidário começa a ter muitos problemas de doença. E aí o que você faz? Você começa a aplicar defensivos exageradamente. E o que acontece? Você acaba fazendo com que as tuas plantas precisem cada vez mais inseticida, e elas vão ficando mais fracas. E cada vez mais isso vai se tornando um ciclo vicioso e você acaba perdendo com as suas plantas. Bom, gente, esses eram esses 3 tópicos que eu queria falar com vocês. Com relação a como adquirir essas revistas. No caso da coletânea de orquídeas brasileiras, esse você pode adquirir diretamente comigo, também através no meu grupo, Roberto Martins Micro Orquídeas, no Facebook, ou através, agora, né, eu já vou começar a colocar para vocês também, pela internet, no orquidáriorobertomartins.com.br, tá ok? E no caso da revista da OSP, você pode fazer a assinatura direto no site da OSP, tá ok, gente? Bom, então, até a próxima aula, a gente se fala novamente. Um grande abraço!